Bom dia e bom dia, família. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Que hoje seja mais um lindo dia da gente romper, da gente avançar com o Senhor. Quero te abençoar com toda sorte de bênçãos. Que a presença de Deus ela te acompanhe durante essa semana. Que você seja um agente do céu nessa semana, sabe? Antes de ser um agente do céu, que você possa conhecer o Pai. Que essa semana seja mais uma semana de buscar a presença de Deus. Que seja mais uma semana de ter relacionamentos com Deus. Para que você possa exalar dele. Uma frase que eu escutei uma vez e que me fez refletir e eu vi que fazia sentido era que na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos nos encher de Deus. Nos encher de Deus. E no momento das correrias, das agitações, vai transbordar do que tem dentro. Então, quando você começa a agitar, correr na sua vida, e você exala de egoísmo, você exala de ganância e de várias coisas que não provém de Deus, foi porque no tempo necessário, no tempo oportuno, você não se encheu de Deus quando você precisava. Antes da gente começar o nosso momento da palavra, eu quero levar você a refletir nisso, sabe? Não sei qual estágio você está na sua caminhada com Deus, se você já tem aí um ano de caminhada com Deus, se é meses, se é anos, sabe? Se já passou de 15 anos, eu não sei qual que é o seu estágio na caminhada com Deus, mas encha-se de Deus, encha, sabe, o seu reservatório de Deus, coloque as suas orações na taça, porque pode ser que chegue o dia mau, o dia que você não vai conseguir ter tanto tempo de qualidade na palavra, o dia que você não vai conseguir orar por horas, mas aí você vai ter oração na taça, você vai ter a palavra enraizada dentro do seu coração, e no meio da agitação, o que vai transbordar é o que vem de Deus. Amém? Gente, começa pensando nisso, tá? Eu quero falar isso pra vocês. Comece o dia lembrando que você necessita se encher de Deus. Porque no momento da agitação, o que vai transbordar é o que tá dentro. Se você não se enche de Deus, no momento da agitação, o que vai transbordar é frutos da carne. Então, encha do Espírito, encha de Deus, para que as pessoas, no momento da sua correria, elas falem assim: nossa, mas a Gabi, ela é cheia de Deus. Nossa, mas a Deila, ela é cheia de Deus. Mas a Ana, ela é cheia de Deus. O João, o José, o Gabriel, como ele é cheio de Deus. E aí você fala assim, mas como vocês estão vendo isso? O que eu fiz para você estar falando isso? É que no momento do seu dia a dia, da correria, dos estresses diários, você exalou de Deus, tá? Então faça isso, encha-se de Deus. Porque o que vai sair de você em momentos de pressão e estresse vai ser coisas vindas do céu. Amém? Coloca um amém, dá um bom dia. Bom dia para você que eu ainda não dei bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Que a sua casa seja lotada e regada da presença de Deus. Que você possa estar alicerçado na palavra. Que seja esse ano um tempo da gente aprofundar as nossas raízes com Deus. Que seja um tempo da gente mergulhar na palavra. Para que ano que vem, se assim o Senhor nos permitir, a gente possa mesmo exalar da essência dele, que a gente possa mesmo transbordar daquilo que vem dele, tá? Em nome de Jesus. Eu sei que muitos de nós somos regados por sentimentos de eu preciso fazer algo para Deus, eu preciso me movimentar, eu preciso trabalhar e fazer isso, aquilo, outro. Não se preocupe com fazer, se preocupe em ser, tá? Que esse ano seja um ano de você se descobrir em Deus, se alicerçar em Deus, para que você possa fazer algo para Ele. Cumprir o chamado é lindo? Cumprir o chamado é lindo, viver os propósitos de Deus é maravilhoso, mas não adianta você servir a um Deus que você não conhece. E muitos daqui estão lendo livros da Bíblia pela primeira vez. Então, se você ainda não leu a Bíblia toda, não queira correr para servir aquele que você ainda não conhece. Se preocupe em conhecer a Deus e depois servi-lo, viu? Em nome de Jesus, feche seus olhos.
nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por esse dia, nós vamos chamar a presença de Deus aqui a esse lugar para que Ele tenha liberdade de ministrar em nossos corações. Você que está assistindo essa live pela primeira vez, seja bem-vindo. Nós fazemos live todos os dias pela manhã, às 8 da manhã até às 9. E você é bem-vindo nesse lugar. Se você quer convidar um amigo para estar com você, você envia um aviãozinho para ele, convida ele para estar aqui e fala assim: meu irmão, minha irmã, bora aprender Bíblia nesta manhã. Amém? Pai, em nome de Jesus, nesta manhã nós queremos te glorificar. Nós queremos te agradecer pela tua bondade, nós agradecemos pelo teu amor, agradecemos, Pai, pela fidelidade do Senhor sobre as nossas vidas. Nós começamos a te exaltar, Pai, nesse momento, porque o Senhor é o único Deus, o Senhor é o único Pai, o Senhor é o único digno de ser adorado. Deus, nessa manhã, alinha o nosso coração. Nós te pedimos, Deus, perdão pelos nossos pecados. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Deus, a iniquidade do nosso coração, os pecados que cometemos sabendo, os pecados que cometemos de forma involuntária. Nós sabemos que o Senhor perdoa o pecado, mas não tira consequência. Nos ensina a estruturar a nossa vida na Tua Palavra, Pai, porque conhecendo a Tua Palavra, nós não pecaremos contra o Senhor. Nos ensina, Deus, alicerça a nossa vida em Ti. Limpa, Deus, nesta hora o nosso pensamento, o nosso coração, para que nós possamos estar de uma maneira pura e santa diante do Senhor. E que nada seja empecilho para o fluir do Senhor sobre as nossas vidas nesta manhã. Pai amado, começa a tocar em cada vida, começa a tocar em cada ser que aqui está. Meu Deus, visita cada família. Que o Senhor, a Tua presença possa estar, Deus, nesta casa, sobre esta vida, em nome de Jesus. Papai, nós sabemos que uma vez que nós permanecemos com o nosso rosto, o nosso olhar fixo no Senhor, com o nosso rosto desvendado, Pai, sem máscara, olhando para o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Então, em nome de Jesus, nós queremos te olhar nesta manhã, Pai, sem máscara. Vem, Jesus, e nos transforma. Pai amado, nós liberamos perdão sobre a vida daquelas pessoas que precisam ser perdoado por nós, porque a palavra diz que é uma condicionante: se não perdoar o próximo, o Senhor não nos perdoa. A oração que Jesus nos ensinou é: Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido, aqueles que têm uma dívida conosco. Então, em nome de Jesus, nós liberamos perdão nesta manhã. Pai, que o Senhor repreenda, Deus, repreenda todo demônio que se levantou contra as nossas vidas, contra a minha casa, contra a minha família, para que o Evangelho ele seja impedido de ser pregado. Meu Deus, repreenda cada demônio que tem trabalhado agora, Pai, para impedir o fluir do Senhor nesta live, em nome de Jesus. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade de fazer o Teu querer, de manifestar o Teu propósito nesta manhã, em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam bem-vindos, bom dia, que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Nós vamos para capítulo 7. Quando alguém pecar enganando seu próximo, estará cometendo delito contra o Senhor. Levítico 7, versículo 1. Nós lemos na semana passada. Semana passada foi a nossa introdução, né, ao livro de Levítico. Nós vimos do capítulo 1 até o capítulo 6. Êxodo a gente termina com Deus ordenando para que Moisés construísse o tabernáculo. E quando a gente entra em Levítico, o tabernáculo já está pronto. E agora Deus está ensinando, né? É um livro onde Moisés ele aprende com o Senhor o que deveria ser feito diante de cada pecado cometido. Bom dia, Robertinha. Uai, que estranho, minha irmã. Aí ele vai começar a detalhar o que deve ser feito de acordo com cada pecado. Nós lemos no capítulo 6 o pecado pela culpa. Quando você comete um delito contra o seu próximo, engana o seu próximo, você também acaba enganando ao Senhor. E ele foi falando instruções sobre o holocausto, como deve ser a oferta para o holocausto. E assim a gente termina com a oferta para o pecado. Versículo 1. Estas são as instruções pela oferta
para a culpa. É uma oferta santíssima. O animal sacrificado como oferta pela culpa será morto onde são mortos os animais para o holocausto, e o seu sangue será derramado em todos os lados do altar. Em seguida, o sacerdote oferecerá toda a gordura sobre o altar, incluindo a gordura da parte gorda, da cauda, da gordura que envolve os órgãos internos, os 2 rins, a gordura ao redor deles, perto dos lombos, o lóbulo e o fígado. Ele removerá todas essas partes junto com os rins e queimará tudo no altar como uma oferta especial apresentada ao Senhor. É uma oferta pela culpa. Qualquer homem da família do sacerdote poderá comer a carne. Deverá comê-la num lugar sagrado, pois é santíssima. Gente, o sacerdote ele tinha sim parte na oferta, aquilo que era oferecido ao Senhor, o sacerdote ele tinha parte, ele poderia comer. E aqui qualquer pessoa da família poderia comer o restante, o que sobrava pela oferta, pela culpa. Quando vai ter pecados que é cometido, que tem que ser oferecido sacrifício e tudo mais, que somente os homens podem comer. Mas aí está tudo especificado na palavra. Aqui o que tá pedindo é a oferta pela culpa. Nós cometemos pecados, seja voluntário, seja involuntário. Quando nós lemos o capítulo 5 e o capítulo 6, ele vai falar o seguinte: se alguém, mesmo sem saber, fizer um voto impensado, se alguém cometer um pecado involuntário que não está no seu conhecimento, o tempo todo vai falar isso no capítulo 5 e no capítulo 6, sobre pecados involuntários. As pessoas tinham que oferecer o sacrifício também pelos pecados involuntários. Hoje, nós continuamos cometendo pecado involuntário e pecados que a gente comete sabendo. Tem gente que trama, né, a forma como vai pecar, o que vai fazer. E tem pessoas que cometem pecado e na hora que viu, não sabia. Por exemplo, a palavra fala que nós não devemos irar, né? Não, ireis, mas não pequeis. Aquele momento de ira que te leva a discutir com uma pessoa e você acaba pecando naquela discussão, né? Você pode ficar irado, a Bíblia fala, ok, ireis, mas não pequeis. Você fica com raiva de uma situação, mas de repente é o momento de você se calar. É o momento de você se fechar e falar assim, eu não vou pecar, né? De acabar discutindo, né? Aquela discussão, chegar a um ponto que não vai levar a lugar nenhum, somente a você a pecar. Você não calculava aquela discussão, você não planejava discutir daquela maneira, você não pensava em ofender o seu irmão. Só que acabou o que aconteceu, e aí você acabou pecando. Isso é um pecado involuntário. A Bíblia fala que nós não devemos fazer acepção de pessoas. Que a acepção de pessoas é pecado. Mas você acaba dentro de uma situação onde que chegou o momento, você viveu aquele momento. E quando você deu por si, você acabou fazendo uma acepção de pessoas. Acepção de pessoas é pecado. Aí você comete esse pecado, mas foi involuntário. Você não saiu de casa falando assim, hoje eu vou excluir fulano de tal. Hoje eu não converso com ciclano porque eu não quero. Hoje eu não vou me envolver com pessoa tal porque não anda bem vestido, não tem status na sociedade. Você não sai de casa falando isso. Mas a palavra diz que se você faz acepção de pessoas, isso é pecado. Aí você cometeu um pecado involuntário. Pecou da mesma maneira. Quando nós cometemos pecados involuntários, é pecado? É pecado, gente. Pecado é pecado. Seja pensado, seja não pensado. Se você comete, você tem que pedir perdão para o Senhor, você tem que se arrepender e retomar a sua vida, e retomar a sua caminhada e vida que segue, né? Aqui ele está falando oferta pela culpa. Era necessário fazer um sacrifício para que a pessoa se purificasse, para que a pessoa se redimisse com o Senhor pelo pecado que ela tinha cometido. Gente, uma das coisas que o Senhor ministrou forte no meu coração na semana retrasada, 15 dias atrás, foi uma palavra falando sobre obediência.
obediência, sabe? Da gente conhecer a verdade e permanecer obedecendo nos comandos que o Senhor nos dá. Quando a gente chega diante ali de Jonas que recebeu uma mensagem para ir para uma cidade. Ele estava na cidade de Jope, e a Bíblia fala assim: e Jonas desceu até a Jope, pegou um barco e foi para Tarsis. Sabe, ele tinha que ir para Nínive, Deus manda ele ir para Nínive e ele vai para Tarsis. E aí lá em Atos, no capítulo 9, vai falar... Atos 9? Não, não é Atos 9. Esqueci, mas é em Atos. Atos 12, 11, é por ali. Pedro, estando na cidade de Jope, ele recebe uma instrução do Senhor. É aquele momento que ele vê um lençol cheio de bichos impuros e impuros. E Deus fala assim: Pedro, pega e coma. Pedro vai falar assim: não vou comer porque isso aqui é impuro. E Deus fala com ele: Pedro, não chame de impuro aquilo que eu escolhi purificar. Vai vir 2 homens aqui e vai te pedir para te levar até a casa de um homem chamado Cornélio. Você vai com ele porque eu tô te mandando ir. E Deus vira para Pedro e fala assim: Pedro, não hesite em cumprir a minha palavra. Pedro pega, ouve a palavra, chega 2 homens, ele pega e desce e vai. Os 2 homens estão na mesma localização geográfica. Os 2 estão em Jope. Mas um cumpre a palavra do Senhor e vai, o outro não. Tem outro cenário que eu gosto muito de exemplificar, falando sobre obediência, em cumprir a palavra, em ser fiel àquilo que o Senhor está nos pedindo. É quando o anjo aparece a Maria, anjo Gabriel, ele aparece para Zacarias e aparece para Maria. Ele aparece para Zacarias. Zacarias é o pai de João Batista, esposo de Isabel, e ele fala assim: olha, o anjo vira para Zacarias e fala assim: Zacarias, a sua esposa ficará grávida, você vai ter um filho, esse filho vai chamar João Batista e ele vai anunciar o caminho para o Salvador. E João Batista pergunta, e Zacarias pergunta para ele e fala assim: mas como será isso? Mas o anjo fala assim: Zacarias não acreditou na palavra daquele anjo. Zacarias foi incrédulo. O como será isso dele era duvidando. Como que isso vai acontecer? De que forma? Que maneira? Tipo, questionando e falando: não acredito. O resultado é que ele vai ficar, ele acha que vai ficar cego, né? Por um tempo. E aí ele fica cego. E aí o mesmo anjo aparece para Maria. E quando esse anjo aparece para Maria, o anjo vira para Maria e fala: Maria, você vai ficar grávida. Você vai ser a mãe do Salvador. E Maria responde da mesma maneira: como será isso? E o anjo vai e explica para ela. Mas o como será isso como eu faço para cumprir esse propósito do Senhor? Os 2 estavam diante da mesma situação. Um anjo aparece para Zacarias, um anjo aparece para Maria. Porém, os 2 têm resposta diferente. As palavras são iguais, mas a intenção que estava no coração era diferente. Zacarias não acreditava. Ele falou: eu não sei como é que isso vai ser, me explica mais detalhe. Fica mudo. Obrigado, Valéria, é isso mesmo. Eu tô assim: fica surdo, fica mudo ou fica cego? É isso, fica mudo. E aí Maria responde: como será isso? Mas o como será isso dela é de uma maneira diferente. É como eu faço para cumprir o propósito do Senhor. Sabe? Nós temos várias maneiras de como nós vamos nos portar diante daquilo que o Senhor libera sobre a nossa vida. Nós temos a opção de escutar a voz de Deus e cumpri-la, ou nós temos a opção de escutar a voz de Deus, ignorar, ou ficar incrédulo, não dar vazão à voz de Deus e seguir a nossa vida da maneira que nós queremos. Mas eu te falo uma coisa: nós estamos vivendo uma época onde cada dia mais testifica que o fim está próximo, né? Que a vinda de Deus, de Jesus, está próxima. Nós precisamos ser obedientes, nós precisamos cumprir aquilo que Ele nos ordena. Eu disse sobre Jonas, falei sobre Pedro. Os 2 estavam na mesma região geográfica e cumpriram de maneiras diferentes aquilo que Deus liberou sobre a vida deles. Falei sobre Zacarias e sobre Maria, 2 pessoas que viram anjos e recebeu uma palavra de Deus e se comportaram de maneira diferente.
Ainda tem mais, a palavra vai falar que tem dois personagens, né? Que um constrói a casa sobre a rocha e o outro constrói sobre a areia. Aquele que constrói sobre a areia, a casa dele vai a ladeira abaixo, quando a água vem, bate, vai embora. E tem aquele que a água vai bater, o momento da dificuldade vai vir e vai permanecer. Quando a palavra cita essa parábola, está dizendo que aqueles que ouvem as minhas palavras e as colocam em prática é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e as não pratica é semelhante a um homem que construiu a sua casa sobre a areia, veio a chuva, veio a tempestade, as ondas fortes e derrubou aquela casa. Eu não sei quem tem sido você, mas nós estamos num momento estudando a palavra de Deus, nós temos lido a palavra de Deus aqui pela manhã. E se você ouve essa palavra e a coloca em prática, você é semelhante a um homem que construiu a casa sobre a rocha. Nós temos várias maneiras de receber as palavras de Deus e comportar. Cada um vai comportar de uma forma, mas que a sua forma de receber a palavra de Deus, de se comportar diante da palavra de Deus, ela seja de uma maneira positiva. Sabe, que você receba a palavra de Deus e consiga colocar em prática, para que você não venha pecar contra o Senhor, tá? Nós estamos falando sobre a oferta oferecida pela culpa. Eu entrei nesse assunto dizendo que tanto pecados voluntários quanto pecados involuntários, ambos devem você ir diante do Senhor e se redimir diante dele. O livro de Levítico é um livro que nos leva à santidade. O livro de Levítico é um livro que vai falar assim, olha, se você cometeu sabendo, se você cometeu não sabendo, você precisa se redimir diante do Senhor. A voz do Senhor nesta manhã para as nossas vidas é santifica, purifica, sabe? Eu sei que nós somos seres humanos e erramos e falhamos a todo tempo, mas a diferença é quando nós entendemos que precisamos lavar as nossas vestes no sangue de Jesus. Nós precisamos purificar o nosso coração todos os dias, every day. Todos os dias, Deus me perdoa. Porque eu cometi esse pecado sabendo, eu cometi esse pecado não sabendo. Deus, foi uma discussão de forma involuntária. Deus, eu fiz uma acepção de pessoas de forma involuntária. Deus, eu menti, mas foi no ímpeto. Eu não saí de casa calculando que eu falaria aquela mentira. E é muito ruim quando a gente comete pecados involuntários. Porém, é pior ainda quando você comete sabendo, tá? Uma das coisas que é fato é Deus, ele perdoa o pecado. Mas, ele não tira a consequência, tá? Então, abre o seu olho, que eu até no talo. Abre o seu olho e fique esperto com Deus. As mesmas instruções se aplicam tanto à oferta pela culpa como pela oferta pelo pecado. Ambas pertencem ao sacerdote que utiliza para fazer expiação. Fazer expiação é aquele derramamento de sangue que o sacerdote fazia para purificar aquela vida. O animal, ele recebia uma imposição de mãos, o pecado daquela pessoa transferia para aquela vida daquele animal, aquele animal era morto, o sangue derramado é que trazia a purificação pelo pecado. Versículo 8. No caso do holocausto, o sacerdote poderá ficar com o couro do animal sacrificado. Toda a oferta de cereal assada no forno, preparada numa panela ou cozida numa assadeira, pertence ao sacerdote que apresenta. Todas as outras ofertas de cereais preparadas com farinha, seca ou farinha umedecida no azeite, deverão ser divididas em partes iguais entre todos os sacerdotes, os descendentes de Arão. Estas são as instruções sobre diferentes tipos de ofertas de paz que podem ser apresentadas ao Senhor. Instruções adicionais para oferta de paz. Se alguém apresentar uma oferta de paz para expressar gratidão, o animal que normalmente é oferecido será acompanhado de bolo sem fermento, misturado com azeite, pães finos sem fermento, untado com azeite, bolos feitos com farinha da melhor qualidade e misturado no azeite. Grifa isso na sua Bíblia. Se alguém apresentar uma oferta de paz
para expressar gratidão. Quantos aqui, levanta a mão, já ofereceram para Deus uma oferta de gratidão? Quantos já ofereceram, por exemplo, um jejum, um culto de ação de graças, uma oferta, um tempo de gratidão? Deus, eu vou fazer isso aqui em gratidão ao Senhor. Quantos já fez um sacrifício de oferta para gratidão ao Senhor? Gente, isso é bíblico, tá? Em Levítico, nós não cumprimos mais a lei, mas a lei nos mostra princípios que devem ser obedecidos. Nós não fazemos mais sacrifício de animais. O sacrifício hoje é de maneira diferente. Em grande parte, ele é oferecido no nosso coração. É no nosso coração que nós oferecemos para Deus as nossas ofertas. Aqui fala que as pessoas poderiam, e até o sacerdote, oferecer um animal e falar assim: essa é a minha oferta de paz. É uma oferta que a pessoa não cometeu pecado, ela não cometeu nenhum delito, a vida dela tá tranquila e ela tá só indo ali oferecer uma oferta tipo pacífica, uma oferta de como eu sou grato, Deus, por você. E aqui o sacerdote recebe a instrução de Deus que aquela oferta, aquele animal que seria sacrificado como oferta de paz relacionada à gratidão, deveria ser acompanhado de um bolo, de um pão sem fermento, untado com azeite. E ali tinha todo um ritual para que aquela pessoa oferecesse a gratidão dela a Deus. Para que a gente entenda de uma maneira melhor, era aquela pessoa que estava oferecendo um sacrifício, ela não poderia conversar diretamente com Deus. Ela não falava com o Senhor, ela não chegava diante de Deus e falava assim: Deus, me perdoa pelo meu pecado. Deus, hoje eu amanheci grato ao Senhor porque o Senhor fez isso. Aquela pessoa não tinha esse direito. Por quê? Havia uma separação entre o homem e Deus. Deus tinha removido o espírito dele da terra. Então as pessoas não conversavam com Deus. Então se a pessoa queria se desculpar com Deus ou queria ser grata a Deus, tinha que ser por intermédio do sacerdote. O sacerdote era o representante daquela pessoa diante de Deus. E aí aquela pessoa está grata. E como ela está tão agradecida ao Senhor, ela vai lá e oferece uma oferta de gratidão. Eu não sei se você já fez isso, eu vi que algumas pessoas já, Renata, Tainá, Lila, algumas pessoas já fez oferta de gratidão para o Senhor. Se você nunca fez, eu quero te convidar, faça uma oferta de gratidão ao Senhor. Tira uma semana de consagração e algo que vai te custar, sabe? Não tira algo que não vai te fazer falta, não. Tira algo que vai te custar e fala: Deus, eu estou oferecendo isso aqui em gratidão ao Senhor. Deus, eu vou passar aqui essas horas ajoelhada e não vou pedir, eu vou só agradecer. É uma oferta de gratidão, é uma oferta de paz. Oferta de paz é aquela que é acompanhada de comunhão. Tipo, eu quero ter comunhão com o Senhor, eu quero ficar nos seus pés, eu quero estar junto, por isso eu estou te oferecendo. Então tira aí no dia de hoje uma oferta de paz ao Senhor, em nome de Jesus, viu? Essa oferta era uma oferta especial, ela deveria ser apresentada junto com pão, bolo e farinha, né? Sem fermento. Essa oferta de paz, para expressar gratidão, também será acompanhada de pães preparados com fermento. Um pão de cada tipo será apresentado como oferta para o Senhor. Os pães serão do sacerdote que derramar o sangue da oferta de paz no altar. A carne da oferta de paz para expressar gratidão será comida no mesmo dia, né? Igual o maná, em que for oferecida. Nada poderá ser guardado para o dia seguinte. Se alguém apresentar uma oferta como cumprimento de um voto ou como uma oferta voluntária, a carne será comida no mesmo dia em que o sacrifício for oferecido, mas o que restar poderá ser comido no dia seguinte. A carne que restar até o terceiro dia deverá ser totalmente queimada. Se alguma porção da carne da oferta de paz for comida no terceiro dia, a pessoa que trouxe não será aceita pelo Senhor, e a oferta não terá valor. E a essa altura a carne estará contaminada, e quem comer será castigado por causa do seu pecado.
A carne que tocar qualquer coisa cerimonialmente impura não poderá ser comida, deverá ser totalmente queimada, mas a carne do sacrifício poderá ser comida por quem estiver cerimonialmente puro. Se alguém estiver cerimonialmente impuro e comer a carne da oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado do meio do povo. Se tocar em algo impuro, seja contaminação humana, de animal impuro ou qualquer outra coisa impura, e detestável, e depois comer a carne de uma oferta de paz apresentada ao Senhor, será eliminado no meio do povo. Há uma seriedade nessas palavras. Deus está certificando o quê? Quando está na minha presença, uma vez que isso foi oferecido para mim, uma vez que isso aqui é santo, vocês tomam cuidado com o que vocês estão fazendo. Por quê? Aquilo que eu pego para mim é santo. E ai daquele que toca nas coisas de Deus de maneira desleixada, impura ou de qualquer forma. Ele está dizendo, será eliminado do meio do povo aquele que comer a minha carne e estiver cerimonialmente impuro. Tinha vários itens que faziam com que a pessoa se tornasse impura. Nós vimos isso, acho que no capítulo 4. Mas de tocar em cadáver, comer alguma coisa, animal impuro, tinha os animais impuros, fazia com que a pessoa fosse contaminada. E aí tinha vários pontos que a pessoa seria contaminada. Se a pessoa toca em algo de Deus de maneira impura, isso tinha consequências. Aí agora eu quero fazer um adendo, eu quero chamar a atenção. Nós temos ministros aqui, pessoas que lideram algum ministério. Deixa eu te conhecer. Você que está à frente de algum trabalho na igreja. Tem alguém aqui? Eu vi que a Michelle está aqui. Tem várias pessoas que estão ali liderando, acompanhando algum ministério. Está à frente, envolvido em algum trabalho na igreja. Se você é envolvido nos trabalhos ministeriais, a pressão sobre a sua vida é um pouco maior. Não que os demais não precisem se purificar, não que os demais não precisem se santificar, sabe? Mas você que está à frente de algo, sabe, no trabalho com o Senhor, a sua vida tem que ser diferente. Toma cuidado, sabe? Tenha misericórdia da vida das pessoas que você ministra, porque uma vez que a sua barba ela se suja, o óleo que vai escorrer sobre a sua vida e derramar sobre a vida do próximo, ele vai estar contaminado. E aquela pessoa não tem culpa, sabe? Tenha misericórdia. Se você está em pecado, se você vive ou leva uma vida de pecado, afasta daquilo que o Senhor tem colocado na sua mão, sabe? Toma cuidado com as vidas que o Senhor confia a você. Porque se você acha que você não vai ser cobrado, vai ser cobrado. A palavra vai dizer que há uma régua maior que será passada sobre a vida daqueles que ensinam. Hoje eu não tenho chamado para mestre, gente. Não tenho. Meu chamado não é mestre, meu chamado é pastoreio. Quando entra o mestre, igual o Felipe é mestre, um que fez a live com a gente falando sobre Apocalipse, a forma como ele explica é diferente. Ele traz riquezas de detalhe. Eu leio a Bíblia e explico de maneira muito superficial. Eu não tenho chamado de mestre. Mas mesmo assim, a cobrança sobre a minha vida ainda será maior do que da vida de muitos, porque eu estou aqui ensinando. Eu estou vendo aqui 43 pessoas online na live. Se eu ensino algo errado e vocês começam a praticar isso, o sangue de vocês passa a correr sobre a minha vida. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Ai de mim, se não me posicionar da maneira correta. Ai, aí vai vir uns ai sobre a minha vida. Ai de você, hipócrita. Ai de você, fariseu. Ai de você que ensina. Ai de você, escriba, que faz isso. Sabe? Ai de você que está no ministério infantil e acha que é só ensinar sobre a Arca de Noé. Eu vi um rios disso e eu achei muito engraçado, que é o vídeo da Camila Barros falando assim, a cara dela fechada, você que trabalha no ministério infantil e acha que ministrar para criança é só falar sobre a Arca de Noé. Não é. Não é. Você que está no ministério infantil, as crianças têm que saber e aprender sobre libertação.
Você tem que orar com imposição de mãos. Você tem que identificar aquela criança que está sofrendo uma tormenta. Gente, ministério infantil tem criança endemoniada. Se você não sabe, tem. Tem, você tem que pôr a mão. Eu já expulsei demônio em criança com demônio. Sabe? A criança ficou transformada. A criança tinha menos de 2 anos. Menos de 2 anos, endemoniado. O demônio falou através da boca dela. E aí eu tive que repreender. Tem que ter esses cuidados, sabe? No louvor, de você estar cantando aquilo que o Senhor te pediu. Se você está no ministério que vai, leva o ID, evangelismo, palavra, prepara a sua vida antes, consagra. Evangelismo é um trabalho pesado. A gente lida de frente com as trevas, porque o mundo jaz no maligno, e o evangelismo é o lugar onde você vai encontrar pessoas que estão ali em vulnerabilidade na sociedade. Exposta, seja na rua, na prisão, no hospital, na cadeia, sabe? Aonde for. Você tem que jejuar, você tem que orar, você tem que clamar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Então, existe um temor, não toca nas coisas de Deus de qualquer maneira. Tenha zelo em fazer. E como que é esse zelo? É o zelo que a gente tem quando a gente começa um trabalho. Quando a gente começa um trabalho, a gente começa todo empolgado, cheio de ânimo, querendo fazer da melhor forma. Esse sentimento, ele tem que permanecer sobre as nossas vidas. O sentimento de eu vou entregar, eu vou fazer o meu melhor para que o reino ele seja propagado, para que Cristo seja conhecido através da minha vida. Isso é necessário, viu, gente? É necessário. Vamos lá para o versículo 22. O sangue e a gordura são proibidos. Então o Senhor disse a Moisés: dê a seguinte instrução ao povo de Israel: jamais coma gordura, seja de boi, carneiro ou cabrito. Nossa, gente. E a gordura da picanha? Pesado, né? A gordura de animal encontrado morto ou despedaçado por animais selvagens jamais deverá ser comido, embora seja usado para outros fins. Quem comer a gordura de animal apresentado como oferta especial para o Senhor será eliminado no meio do povo. Onde quer que morarem, jamais consuma sangue de qualquer ave ou animal. Quem consumir sangue será eliminado do meio do seu povo. Eu também gosto da gordura da picanha, viu? Gosto. Muito. Mas aqui a gordura, eu creio que está falando aqui sobre o sacrifício. Era a gordura, porque Deus ele pegava a gordura como oferta. É tanto que lá na frente nós vamos ver os filhos de Eli, eles estão comendo a gordura do sacrifício. Era uma gordura boa, e essa gordura ela estava sendo oferecida a Deus. E eles roubam essa gordura e comem, porque era uma gordura boa, gostosa. E aí Deus vai lá e mata eles, porque não era para comer a gordura. Da gordura a gente ainda come, né? Mas o sangue eu ainda fico com o meu pé atrás, sabe, gente? Embora Paulo fala que aquele que come não julga o que não come, o que não come não julga o que come. É isso. O Senhor disse a Moisés: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando apresentarem uma oferta de paz ao Senhor, levem uma parte dela como oferta para o Senhor. Apresentem-na com as suas próprias mãos, como oferta especial para o Senhor. Levem gordura do animal junto com o peito e movam o peito para o alto como uma oferta especial ao Senhor. Em seguida, o sacerdote queimará a gordura no altar, mas o peito será de Arão e de seus descendentes. Entregue como oferta ao sacerdote a coxa direita da oferta de paz. A coxa direita será sempre a porção entregue ao sacerdote, que apresentará o sangue e a gordura como oferta de paz. Pois reservei para o sacerdote o peito da oferta especial e a coxa direita da oferta sagrada. Arão e seus descendentes têm o direito permanente de participar das ofertas de paz que os israelitas apresentam. O peito é do sacerdote. Deus ainda está deixando o sacerdote ficar com o peito. Mas a gordura é dele. Essa é a porção por direito das ofertas especiais apresentadas ao Senhor, reservada para Arão e os seus descendentes desde o dia em que eles foram preparados
para servir ao Senhor como sacerdote. No dia em que forem ungidos, o sacerdote ordenou que os israelitas entregassem essa parte ao sacerdote como sua porção permanente, de geração em geração. Essas são as instruções para o holocausto, uma oferta de cereal, oferta pelo pecado, oferta pela culpa. Também uma oferta de consagração e oferta de paz. O Senhor deu essa instrução a Moisés no Monte Sinai, quando ordenou que os israelitas apresentassem suas ofertas no deserto do Sinai. Gente, os sacrifícios, hoje eles não são feitos mais. Mas até na época de Jesus, os sacrifícios eles eram feitos. É tanto que o pai de Jesus e a mãe de Jesus, eles oferecem lá uma rolinha como sacrifício. Os sacrifícios, eles permanecem até 70 depois de Cristo. Então, 70 anos depois de Cristo, ainda tinha lá o tabernáculo, tinha o templo, onde oferecia o sacrifício. E ali, depois de 70 anos, o tabernáculo, o templo, ele é destruído. O povo fica sem oferecer. Mas os judeus, até hoje, eles esperam a reconstrução do templo para que eles possam oferecer a sua oferta para o holocausto, perdão de pecado, para sacrifício e muito mais. Tá? Hoje nós não precisamos, porque nós cremos no Senhor Jesus. Nós que cremos no Senhor Jesus, não precisamos mais sacrificar dessa maneira. Uma coisa que eu acho muito engraçada, eu quero pontuar, é que o sacerdote, ele era beneficiado pelo serviço que ele fazia. Ele tinha direito daquelas ofertas que eram levadas, para Deus, e eles consumiam daquilo que estava diante deles, que eles usavam para oferecer ao Senhor. E hoje, gente, quem são os sacerdotes? As pessoas que estão envolvidas diretamente na obra. Eu vou dar um exemplo de um pastor, de uma pastora. Eles têm direito de usufruir daquilo que também chega na casa de Deus. Por quê? Eles estão ali a serviço. Vai ter pastor que vai optar por não receber, por não querer o dinheiro que a igreja leva. Mas eu vejo que é direito. É direito das pessoas que estão ali servindo na casa do Pai usufruir daquilo que está sendo levado. É lógico que a igreja hoje, ela consegue escandalizar o evangelho de tantos pastores que andam em BMW, e tem casão, e tem sítio, e tem um monte de coisas mais, tudo com dinheiro dos fiéis, de pessoas que estão ali devotas a Deus, sendo fiéis ao Senhor, e acaba ali entregando o seu melhor, e chega pastor e rouba tudo. É pastor andando em carro top de linha e morando em casa boa, tudo com dinheiro de fiéis. Não estou falando dessa maneira, viu, gente? Me entenda muito bem. Eu estou falando que os pastores, eles têm direito de comerem, de beberem daquilo que chega na casa de Deus, de forma equilibrada. Pode ter um carro? Pode ter carro, pode ter uma casa, pode comer bem. Eu acho que tem que comer bem, sim. Mas tudo tem o seu limite, Nós não estamos falando do pastor viver em uma mansão, enquanto a igreja não propaga o evangelho, enquanto tem famílias que precisam de uma cesta básica. Eu acho que é um equilíbrio. Se a igreja pode pagar um salário aí de 5 mil para o pastor, pague um salário de 5 mil. Acho justo, sabe? Um salário de 5 mil acho que é justo. Nem aquém, nem além, sabe? Nem aquém, nem além. Então eu vejo que isso começou aqui. Deus estava falando, olha, eles vão trabalhar aqui. Eles não vão capinar, eles não vão roçar, eles não vão cuidar de ovelha, eles não vão ter gado, eles não vão ter animais. Eles vão viver disso aqui. E hoje tem um tanto de pastor que eu conheço, pastoras, missionários, que vivem em tempo integral para o Senhor. E eu acho justo eles comerem daquilo que chega até a casa de Deus. Eu tenho uma palavra com o Senhor. Eu disse para o Senhor que eu não aceitaria salário. Eu vivo em tempo integral para o Senhor, sou missionária, mas eu não recebo salário. Fiz um compromisso com meu pai. Falei com Deus, eu não quero ser assalariada, porque o meu compromisso é com o Senhor. Então o Senhor é que rega todo mês a minha vida. E é Ele que vai falar, hoje eu vou mandar um queijo, hoje eu vou mandar isso, hoje eu vou mandar um frango, hoje eu vou mandar 100 reais, hoje eu vou mandar 200, hoje eu vou mandar 1000. E é Deus que determina quanto que eu vou receber. Não tenho salário da igreja.
mas o meu Senhor não deixa desamparado. É sobre isso, viu, gente? Mas as pessoas têm direito de usufruir. Hoje o que eu vivo é usufruindo. As pessoas, elas me abençoam com o que elas têm. Eu sinto que é parte daquilo que elas querem oferecer a Deus. Eu vejo dessa maneira. Capítulo 8. Deixa eu ver se vai dar tempo. Vamos fazer uma leitura rápida do capítulo 8. Se eu não der conta, vocês finalizam o finalzinho em casa, tá? Mas vamos ler o capítulo 8. Vou ligar o ponto 2 vezes, tá, gente? Então o Senhor disse a Moisés: traga Arão e seus filhos, as roupas sagradas, o óleo da unção, o novilho para a oferta para o pecado, os 2 carneiros, o cesto de pães sem fermento, e reúna toda a comunidade à entrada da tenda do encontro. Moisés seguiu as instruções do Senhor e toda a comunidade se reuniu à entrada da tenda do encontro. É isto que o Senhor ordenou que façamos, anunciou Moisés. Em seguida apresentou Arão e seus filhos e os lavou com água. Colocou a túnica oficial em Arão, amarrou o cinturão ao redor da cintura, vestiu com o manto sobre o qual colocou o colete sacerdotal, que prendeu firmemente com o cinturão decorativo. Colocou Arão o peitoral dentro dele, o urim e o tumim. Pôs na cabeça de Arão um turbante na parte da frente e no turbante prendeu a tiara sagrada, emblemada de santidade conforme o Senhor havia ordenado. Depois Moisés pegou o óleo da unção, ungiu o tabernáculo e tudo que nele havia a fim de consagrá-los. Aspergiu no altar o óleo 7 vezes para ungir, bem como todos os seus utensílios, a bacia, o suporte, para também consagrá-los. Derramou um pouco de óleo sobre a cabeça de Arão para ungí-lo e consagrá-lo, e em seguida Moisés apresentou os filhos de Arão, vestiu com as túnicas, amarrou neles o cinturão e pôs na cabeça o turbante especial, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o novilho para a oferta pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça do novilho e Moisés o matou. Pegou um pouco de sangue e com o dedo colocou na ponta do altar, a fim de purificar. O restante do sangue ele derramou na base do altar. Desse modo consagrou o altar e fez expiação por ele. Depois pegou ao redor deles e o queimou. E depois pegou toda a gordura que envolvia os órgãos internos, os lóbulos, o fígado, o rim, a gordura ao redor deles e queimou no altar. Pegou o restante do novilho, incluindo o couro, a carne, os excrementos e queimou no fogo fora do acampamento, conforme o Senhor tinha ordenado. Então Moisés apresentou o carneiro para o holocausto. Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça do animal e Moisés o matou. Pegou o sangue do carneiro e derramou em todos os lados do altar. Cortou o carneiro em pedaços e queimou no altar junto com a cabeça e a gordura. Depois de lavar os órgãos internos e as pernas com água, queimou todo o carneiro sobre o altar como holocausto. Foi um aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor conforme o Senhor tinha ordenado. Depois eu volto nisso. Então Moisés apresentou o carneiro da consagração. Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça do animal e Moisés o matou. Pegou um pouco de sangue e colocou na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito de Arão. Depois apresentou os filhos de Arão e colocou um pouco de sangue na ponta da orelha direita e no polegar da mão direita e no polegar do pé direito deles. O restante do sangue ele derramou em todos os lados do altar. Em seguida ele pegou a gordura, incluindo a gordura da parte gorda da cauda, a gordura que envolve os órgãos internos, o lóbulo, o fígado, os rins, a gordura ao redor deles, bem como a coxa direita. Sobre essas partes colocou colocou o pão sem fermento, um pão de massa misturada com azeite, um pão fino untado com azeite, que tirou do cesto de pães sem fermento, que estava na presença do Senhor. Colocou tudo nas mãos de Arão e de seus filhos e moveu o alimento para o alto como oferta especial ao Senhor. Pegou as ofertas de volta da mão deles e queimou no altar, sobre o holocausto. Esta foi a oferta de consagração. Foi uma oferta de aroma agradável, uma oferta especial apresentada ao Senhor. Moisés pegou o peito e moveu para o alto como uma oferta especial para o Senhor. Era a porção de Moisés do carneiro da consagração, conforme o Senhor tinha ordenado.
Então Moisés pegou um pouco de óleo da unção, um pouco de sangue que estava sobre o altar e aspergiu sobre Arão e as suas roupas e sobre os seus filhos e suas roupas. Desse modo consagrou Arão, seus filhos e as suas roupas. Por fim, Moisés disse a Arão e a seus filhos: cozinhe o restante da carne como oferta à entrada da tenda do encontro e coma ali, junto com os pães que estão no cesto da oferta, para consagração, conforme eu ordenei. Quando disse: Arão e seus filhos comerão, queimem qualquer carne ou pão que sobrar. Não saia da entrada da tenda do encontro por 7 dias, pois só então estará concluída a cerimônia de consagração. Tudo o que fizerem hoje foi ordenado pelo Senhor, a fim de fazer expiação por vocês. Agora permaneça à entrada da tenda do encontro, dia e noite por 7 dias, e cumpra todas as exigências do Senhor. Se não fizerem, morrerão, pois foi isso que o Senhor ordenou. Arão e seus filhos fizeram tudo que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Sacerdotes, separados para um propósito, santificação e consagração. Foram 7 dias. Gente, eu li no modo 2 vezes, porque o texto é grande. E nós vimos em Êxodo o momento que Deus deu a ordem para Moisés fazer a consagração do sacerdote. Então nós já estudamos os detalhes da roupa, nós estudamos o detalhe da consagração, mas o que fica no nosso coração desse capítulo 8 é que Deus ele tinha dado uma ordenança para Moisés. O homem era completamente separado de Deus. Era assim, ó. Depois da queda lá de Adão e Eva, o homem se separou de Deus. E Deus está falando o seguinte: eu vou habitar no meio desse povo. Eles precisam se unir a mim. Mas para Deus se unir a Arão e aos seus filhos, eles precisavam se purificar. Por isso, um ritual de consagração. Por isso, um ritual de purificação. Deus estava certificando que o sacerdote, os seus filhos, eles seriam limpos, lavados na frente de todo mundo. Antes de colocar as vestes sacerdotais, eles purificaram. Eles foram lavados na frente de todo mundo. Eles tiveram suas roupas trocadas na frente de todo mundo. E ali se derramou sangue, aspergiu sangue no altar, aspergiu sangue na roupa, espirrou ali também óleo da unção e fez o momento da consagração. É isso. Esse é o ritual da consagração do sacerdote. E eu lembro que quando eu falei disso, eu citei Malco, né? Malco, ele era da linhagem sacerdotal e ele tinha um sonho de ser consagrado sacerdote. Malco foi aquele que Pedro corta a orelha. Quando Jesus ele é preso, Pedro vai lá e corta a orelha de um soldado, né? De uma das pessoas que estavam ali. Era a orelha de Malco. E eu creio que o mundo de Malco deve ter caído no chão naquela hora, porque para a consagração de sacerdote, eles tinham aquele ritual e a pessoa tinha que ser perfeita. O ritual incluía ungir a orelha direita, o sangue e o óleo era passado na orelha direita, no dedo da mão e do pé. Então, quando corta a orelha de Malco, Malco viu ali o sonho dele indo por água abaixo, e mesmo sendo preso, Jesus foi lá, pegou a orelha dele e falou assim, ó, volta pro lugar. Malco, tô restaurando seu sonho, viu? Vai ser sacerdote. É isso. O nosso Senhor, ele trata de bondade. O nosso Senhor, ele é único. Ele é misericordioso, ele é gracioso. Esse é o Deus que nós servimos. Assim nós finalizamos a leitura desse livro. Quando você fala de Arão, dos filhos dele, nós vemos entrega e nós vemos renúncia. Nós vemos uma vida diferente, porque eles têm que ficar agora 7 dias ali na tenda, na entrada da tenda, 7 dias e 7 noites, até o Senhor falar, finalizou o ritual de consagração. Agora vocês podem ir embora. É sobre isso, gente. Finalizamos o nosso devocional, a nossa leitura do dia. Eu vou deixar uma música especial para vocês lerem no dia de hoje, para vocês ouvirem no dia de hoje. Vou colocar tarefa. A tarefa vai ser oferecer uma oferta de gratidão ao Senhor. Nós vamos praticar a gratidão hoje, porque
A gente pede perdão pelo pecado, a gente pede e oferece sacrifício por um tanto de coisa que a gente precisa, mas hoje a nossa oferta ao Senhor vai ser uma oferta de gratidão. Talvez você está super revoltado porque Deus não te deu o que você queria, talvez você está pensando aí no que Deus falou que ia fazer na sua vida e não fez, e talvez você está bem, pé da vida com Deus. Mas eu quero te convidar, mesmo assim, mesmo com seu coração indignado, mesmo sem motivo, hoje você vai oferecer uma oferta de gratidão ao Senhor. Amém? Amém e amém? Amém. Coloca sua mão sobre o seu coração, eu já quero orar por você, mas antes eu preciso dar uma oportunidade. Se tem pessoas que estão assistindo essa live que ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, você vai escrever nos comentários assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Escreve meu nome aí, Deus, no livro da vida. Amém, Paulinha, amém. Amém. E se você se desviou do caminho do Senhor e hoje você quer voltar, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar. Se você é salvo já e fez essa oração, você vai escrever: eu sou salvo, eu sou salva. Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu vou deixar o link do nosso grupo de WhatsApp no Stories, que eu lembre de deixar, porque, gente, na hora que eu desligo essa live, eu tô vivendo um período de mudança, eu vou mudar de casa. Então, na hora que eu saio da live, gente, eu vou tomar café e eu já começo a pensar: meu Deus, tem que ligar aqui pro cara da torneira, o cara que vai instalar a porta, meu pai amado, o fulano de tal, o ciclano de tal. Tem que mandar mensagem pra ciclano, tem inscrição disso, tem inscrição daquilo outro. E aí eu fico assim, eu tenho que fazer o resumo, meu Deus, tem que fazer o resumo da live, eu tenho que postar lá no grupo. Gente, quando eu falho, é por isso, viu? É que minha cabeça fica tão pilhada em várias coisas que eu tô fazendo ao mesmo tempo. Eu saio da live pensando, eu tenho que postar essa live no YouTube. Eu tenho que fazer o resumo. Minha vida tá uma bênção, graças a Deus. Mas é isso, tá? Me perdoa às vezes que eu falho com vocês no grupo. Tenho procurado dar o meu melhor. Se você olha e fala assim, nossa, não tá sendo o melhor, saiba que é o meu melhor. Lucilene, nós temos um grupo no WhatsApp. Esse grupo eu sempre posto o resumo da live, a tarefa que você vai fazer no dia, uma tarefinha, e a música que a gente escuta devocional. Geralmente é uma música que já está saltando ao meu coração, ou é uma música relacionada ao que nós lemos hoje. Tá? É isso. Coloca a mão no seu coração, deixa eu te abençoar. Primeiro você vai repetir comigo essa oração. Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra, que ela possa germinar em meu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar com toda sorte de bênção a vida dos meus irmãos. Pai, eu sou grata porque um dia o Senhor trouxe eles para a minha vida. E a vida deles, Pai, me faz aproximar mais do Senhor e por isso eu te agradeço. Pai, que o Senhor me dê graça para avançar, que o Senhor me dê graça para prosseguir. Que o Senhor tire de mim todo orgulho, toda soberba. Que o Senhor me ajude a avançar com os meus irmãos. Eu abençoo, Deus, cada um deles, que as raízes deles, Pai, possam ser firmes no Senhor. Que nós, Pai, sejamos uma nação que construiu a casa sobre a rocha. E que no dia mau nós vamos permanecer firmes e inabaláveis. Eu abençoo os filhos, eu abençoo os pais, eu abençoo a casa do meu irmão, que eles possam viver a prosperidade do céu, que haja prosperidade financeira, que haja prosperidade espiritual, que haja ânimo, que haja renovo, que haja presença do Senhor sobre a casa deles, que eles sejam um povo, Pai, firmados na Tua palavra, em nome de Jesus. Esta é a minha oração. Amém e amém. Que Deus te abençoe, viu? Faça um excepcional dia. Pega a sua mão e faz assim, ó. Quando você faz assim, o seu cérebro recebe uma mensagem que tá, tipo, vindo alguma coisa boa, que tem alguma coisa, tipo... Aí seu cérebro fica assim, vamos viver. Então você esfrega a mão assim, ó. Eita glória, aleluia, beijo, eu amo vocês, viu? Fiquem com Jesus, até amanhã se Deus quiser.